Bom dia, meninos! Mais uma vez estou aqui para uma videoaula de história, né? A gente ficou um tempinho sem se ver. Semana passada vocês tiveram um feriado prolongado, né? Com recessos. Deu tempo de colocar tudo em dia? Deu. As atividades de história estão ok. Todos entraram lá no quiz da aula passada sobre Revolução Russa e preencheram. Lembra, né, que é uma atividade que vai valer quando a gente voltar, que vai ser avaliada quando a gente voltar para a escola, tá? E aquela aula eu também fiz, né, a chamada pelo quiz, assim como nessa aula também. No finalzinho eu vou falar sobre ela. Tá bom? Então, quem não entrou ainda tem a oportunidade de entrar e colocar a atividade em dia, certo? Meninos, a gente começa então essa semana, né? Com conteúdo novo, tanto de história quanto de filosofia. E aí eu vou tentar gravar uns vídeos com formato um pouquinho diferente, intercalando com alguns slides, para ficar mais fácil, tá? Eu espero que fique mais fácil, a gente vai tentando. Então, como vocês viram no título, nossa aula de hoje de história é sobre a crise de 1929. Quem já ouviu falar? Acredito que todo mundo já tenha ouvido falar da crise de 1929, né? Às vezes não sabe definir o que é, não lembra muito bem, mas já ouviu falar dessa crise, não já? Porque ela é uma crise que, embora aconteça lá nos Estados Unidos, no começo do século, ela teve repercussões na história de praticamente todos os países, né? A gente tem uma exceçãozinha aí que não sofreu com essa crise, que é justamente a União Soviética, né? Um país que a gente falou na aula passada. Então, só ele, por não ter um sistema econômico capitalista, por ter mudado o seu sistema econômico, é que não foi abalado com essa crise, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho, né, o que foi a crise de 1929? Para a gente falar sobre ela, a gente tem que entender os antecedentes. Então, eu vou colocar um slidezinho rapidinho para a gente entender como que estavam os Estados Unidos antes da crise de 29. Bom, meninos, vocês devem estar me perguntando, professora, mas como? Um país que estava tão bem assim, né? A maior potência mundial, como que quebra e leva todos os outros países à ruína, né? Como eu coloquei no slide lá atrás, né? Após a Primeira Guerra Mundial, vamos lembrar do contexto da Primeira Guerra Mundial então, que os Estados Unidos ele entra já no final dessa guerra, já entre 1917, né, a guerra acaba em 1918, e até 1917 os Estados Unidos era o maior fornecedor de produtos bélicos e outros produtos para a Europa, enquanto esses países estavam ali, né, beligerantes, estavam ali em guerra. Então os Estados Unidos estavam lucrando muito. E depois que ele entra na guerra também, né, uma importante participação que inclusive vai ajudar a decidir essa guerra, a gente tem também o fato de que os Estados Unidos não teve danos nenhum em seu território, a guerra aconteceu em solo europeu, né, então não teve tantas baixas humanas como aconteceu com a maior parte dos países da Europa. Então, a economia dos Estados Unidos vai ficar, após a Primeira Guerra Mundial, muito bem mesmo, né? Os Estados Unidos assumem, de fato, a postura de primeira economia mundial, dispara aí na frente de Inglaterra e França, que dominava esse cenário anteriormente, né? Maior exportador, os Estados Unidos produzia quase que a metade das mercadorias do mundo, né? 42% das mercadorias eram produzidas pelos Estados Unidos. E aí, gente, vamos pensar, um país restante do mundo, né? É muita coisa. Os Estados Unidos também absorvia, comprava a maior parte da economia, maior parte dos produtos, né, produzidos mundialmente. Então, 40% das importações eram feitas pelos Estados Unidos. Então, é claro que uma crise nesse país, né, vai acabar desencadeando e prejudicando todos os demais países. Sem falar que os Estados Unidos emprestavam, era o maior credor.
Quando a guerra acaba, os Estados Unidos vai ajudar a Europa a se refinanciar, a se reestabelecer, né, nesse período pós-guerra. Refinanciar? Não, melhor dizer, reconstruir a Europa nesse pós-guerra, né, com financiamentos. Então, os bancos americanos vão estar aí financiando esse processo na Europa, tá? Tudo isso, meninos, vai refletir um clima de grande euforia nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vai viver a década de 20, assim, como se fosse o centro do mundo. Agora sim, né? Não é mais a Europa, e sim os Estados Unidos, a América, como eles gostam de falar, né? Que é o centro do mundo. Eu vou colocar até um linkzinho de um documentário chamado, né, Os Loucos Anos 20 e algumas imagens agora para vocês verem, né? É um momento de muita prosperidade nos Estados Unidos. Se a gente fala de Belle Époque, lá, né, no começo do século, a gente vai falar agora de American Way of Life. Então, como vocês viram nessas imagens que eu coloquei, né, esse American Way of Life, assim, Rose, que pronuncia, né, esse modo de vida americano, gente, ele vai ser muito dominante. Os Estados Unidos vai viver essa euforia do consumismo, né, os salários estavam aumentando, se a gente pensar nesse quadro econômico, né, a quantidade de empregos aumentou bastante. Os Estados Unidos vai começar a produzir muita tecnologia, automóveis, máquina de lavar, né? A Ford, nessa época nos Estados Unidos, nunca vai produzir tanto, sabe? Se produzia carro a cada não sei quantos segundos. Vocês vão ver isso no documentário, era um trem de louco, assim, a produção. Então, os Estados Unidos viviam esse momento de euforia e eles queriam, de fato, exportar esse modo de vida, né, toda essa euforia do consumismo que se vivia para o restante do mundo, né, impor isso para o restante do mundo. E a gente vai comprar essa ideia. Na verdade, até hoje a gente compra a ideia do American Way of Life, que seria esse modo de viver nos Estados Unidos, né, esse modo de viver americano. Só que por que isso? A gente vai falar de crise, né, professor? O assunto é crise, a gente está falando só de prosperidade. Por que isso vai chegar um momento que vai ruir, né? Então, durante toda a década de 20, os Estados Unidos viveu esse processo. Se eu estou lucrando, se eu estou vendendo, se eu estou me transformando numa potência, cada vez mais eu quero crescer. A gente tem que lembrar um ponto importantíssimo aí. Os Estados Unidos viviam uma economia marcada pelo liberalismo econômico. O que é liberalismo econômico? Não há intervenção do Estado na economia, né? Então, gente, vai chegar um ponto que essas fábricas, essas indústrias, elas vão produzir tanto, que a gente vai ter um quadro de superprodução. Essa superprodução, ela vai envolver várias coisas, né? Será que é uma superprodução só porque vai produzir muito mais do que se podia consumir no momento? Se a gente está falando de superprodução, sim. Mas o que é importante a gente destacar, né? É importante a gente considerar que nesses 10 anos aí, pós Primeira Guerra Mundial, a Europa ela vai estar sendo financiada pelo próprio Estados Unidos. Então a Europa ela vai começar a se recuperar, sua economia vai recuperar, suas fábricas vão ser reativadas, ela já não vai precisar importar mais tantos bens de consumo fabricados pelos Estados Unidos, né? A própria população dos Estados Unidos vai chegar um momento que ela vai passar por um certo esgotamento, ou seja, eu vou ficar trocando de máquina de lavar a cada mês, a cada ano, né, gente? A minha tem, sei lá quantos anos, de aparelho de rádio, de automóvel, né? Então não é assim. Vai chegar um momento que esse consumo ele vai cair por todos esses fatores, por um esgotamento do próprio mercado interno, né? E também por uma questão de recuperação econômica da Europa. Então vai chegar um momento que nos Estados Unidos vai se produzir muito mais do que a capacidade de consumo. Vamos ver o slide? Só para...
Então, meninos, como vocês viram no slide, né? Vai chegar um momento que essa produção louca, exagerada dos Estados Unidos, ela vai ter que parar. Por quê? Os mercados vão parar, né, de absorver, não vão conseguir tanto o mercado interno quanto o mercado externo, como a gente falou. E aí, essas fábricas, elas começam a ter que diminuir os seus ritmos, elas começam a perceber que elas têm que diminuir os seus ritmos. Então, a gente tem, né, salários que vão ser abaixados ou congelados, começa a ter já uma forte onda de desemprego, né? Então, a economia, ela começa a ficar frágil. E por que a gente tem, então, nesse boom dessa crise? É importante, né, a gente considerar que quando a gente fala de crise de 29, todo mundo lembra, ou quem lembra da queda da Bolsa de Nova York, né? Então, o que isso tem a ver? Durante a década de 20, com toda essa especulação, com toda essa euforia, teve muita gente que ganhou muito, muito dinheiro. E as pessoas começaram a investir toda a sua renda. Teve gente que vendeu casa, sabe, para fazer isso, ou pegar todas as suas economias que tinha e investir em bolsas, em ações de bolsas de valores. Né? Então, o que são essas ações? As empresas, elas colocam ações à venda e aí você compra e você tem tanto ações que você consegue ter participação nos lucros, quanto ações que você vai barganhar com ela. Então, você compra uma ação que não está tão cara, né? Mas se você analisa a empresa, você vê que a empresa está crescendo e depois você vai barganhar, você vai vender e vai ganhar muito dinheiro em cima dessa ação, tá? Então, isso foi uma prática constante nos Estados Unidos na década de 20, esses investimentos na Bolsa de Valores. No entanto, essas ações, elas só têm valor, né? Elas só têm valor se essas indústrias, se essas empresas que estão colocando suas ações à venda tiverem indo bem, tiverem prosperando economicamente. Diante de um cenário de crise, é claro que o preço dessas ações vão cair, né? Então, o que acontece? Por que essa crise estoura em 1929? Eu vou colocar mais um slide. Bom, meninos, então, diante desse cenário, né, de crise, como vocês viram aí no slide, as pessoas vão começar a colocar suas ações à venda. Então, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que vai ter muitas ações colocadas à venda também, olha aí, né, a lei da oferta e da procura, e aí não vai achar comprador, né? Primeiro, essas ações elas vão começar a ser vendidas por preços bem abaixo do que foram compradas, até que chega um momento que é chamado de a Quinta-feira Negra, que foi o dia 24 de outubro de 1929, que cerca de 13 milhões de ações foram postas à venda. E não foram compras, né? Não teve comprador. Então, nesse dia, a Bolsa de Valores de Nova York, que era a referência, né, tanto dos Estados Unidos quanto mundial, ela quebrou. A gente tem um crash da Bolsa de Nova York, né? E aí, como consequência, a gente vai ter todo um ciclo, né? Porque essas indústrias que já estavam tendo dificuldades com suas ações, então, nem querendo ser compra, essas indústrias elas vão ter que fechar as portas, elas vão falir, né? Os bancos vão ter que fechar também, porque as pessoas estão preocupadas assim com a crise, com esse momento, né? Com esse desespero, começam a procurar as agências e a querer tirar todo o dinheiro que tinha ali das agências e o banco não tinha como atender a quantidade de pessoas que começa a procurar, então eles vão e fecham as portas também, né? Lembrando que grande parte dos acionistas eram esses bancos, então a gente vai ter uma super mega crise, né? Vai ser um dia assim que vai ficar na história dos Estados Unidos, que as pessoas vão perceber que todos aqueles investimentos feitos, às vezes, né, investimentos de uma vida toda, não valia mais nada, né? As pessoas tinham perdido tudo. É interessante que a gente tem nessa época uma grande quantidade de pessoas que vão suicidar, né? Então, que não vão conseguir resistir a esse momento, encarar esse momento. Então, elas acabam
suicidando diante dessa crise econômica. E aí, né? Essa crise ela vai abalar então fortemente os Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos estava falida, né, diante disso. E por que isso vai repercutir e vai prejudicar tanto o mundo todo? Viram aí, né? Então, quais são as principais razões, né? Por que essa crise ela vai se mundializar, né? Então, como os Estados Unidos era o principal comprador e também o principal exportador, isso tudo vai refletir no mundo inteiro, né? Os Estados e principal credor também. Então, os Estados Unidos primeiro ele vai começar por retirar todos os investimentos que ele fazia na Europa e para cobrar com juros, né, todos esses empréstimos que foram feitos para a Europa se recuperar da Primeira Guerra Mundial. Então, a Europa ela vai ter sua economia balanceada por conta disso e ela não vai conseguir se recuperar, né? Vai desarticular as fábricas, muitas empresas que dependiam de empréstimos bancários dos Estados Unidos vão falir, né? Falindo a Europa, a gente vai falir outro polo que é grande consumidor de matérias-primas. Então, todos os países, né, vão diminuir o seu consumo, vão diminuir a sua exportação por conta dessa crise econômica. Já não estavam produzindo tanto, então para que eu vou exportar? Então, isso vai influenciar, inclusive, naqueles países que não eram industrializados, que não era a principal atividade econômica, mas que fornecia matérias-primas para os outros países. Então, a gente tem um ciclo vicioso. Os países deixam de comprar, deixam de consumir, as economias entram em recessão e aí isso afeta todo mundo capitalista. O Brasil, por exemplo, nessa época, né, a gente tinha como principal atividade econômica o café. Mais uma vez falando do café aí, o café era muito consumido tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? É um produto que a gente pode considerar supérfluo, é uma bebida, uma sobremesa. Na Europa era usada muito para a questão do sono, né? Os funcionários tomavam ali porque era uma bebida energética, mas diante de uma situação de crise, que as pessoas estão perdendo seus empregos, que as pessoas não estão conseguindo nem manter, às vezes, a sobrevivência. Nos Estados Unidos, a gente tem filas enormes de pessoas desempregadas, sabe? Bem vestidas, de terno e gravata e tudo mais, que tinham até boas condições econômicas, em filas, dependendo da caridade, dependendo, né, da doação de sopas, tá? Então, essa situação, né, era uma situação, assim, lamentável. E aí? A produção, então, de café do Brasil vai sofrer muito, porque aí o Brasil não tem para quem exportar café, os nossos galpões vão ficar abarrotados de café. Lembrando que a nossa principal atividade econômica era o que mantinha a nossa economia, o que girava a nossa economia. Então, com isso, o Brasil vai sofrer muito também com a crise de 1929, né? A ponto disso provocar até a mudança de governo. Então, depois a gente vai falar de Era Vargas, tá? Que é o conteúdo que está nesse processo de transição. Então, todo mundo capitalista vai sofrer com a crise de 1929, com a exceção da União Soviética, que adotou um modelo socialista e que não tinha relações comerciais com os países capitalistas, né? Inclusive, ela foi bloqueada por esses países capitalistas. Então, como ela não tinha relação comercial, tanto fez essa crise para ela, né? Ela vai se fortalecer economicamente, porque essa crise não vai respingar na União Soviética. Então, olha aí, né? Eu coloquei um slide com essa crise que vai acabar se tornando uma crise social, né? Então, quem são as principais vítimas? Os acionistas, né, que investiram tudo que tinha na bolsa de valor e que perderam tudo. Eles não vão ter depois nem nada com que barganhar, com que vender, né? Eles perderam tudo, toda a economia investida, não é a ação na bolsa de valor, não é um produto que depois, não, então, né, não deu para me vender, eu vou levar para casa, né? Vou fazer alguma coisa com ele lá em casa. Não tem jeito, né? As ações deixaram de valer. Os bancos, que eram principais acionistas,
as pequenas e médias empresas que não vão conseguir superar essa crise econômica, os agricultores também, né, eles vão ter muita dificuldade de se recuperar dessa crise. Alguns insumos que eles compravam, que eram importados, eles vão ter que pagar preços altíssimos, eles não vão conseguir. Muitos dependiam de financiamentos de bancos que vão ser cortados. Os bancos vão começar a pegar aquilo que eles tinham penhorado, por exemplo. Às vezes para mim, né, financiar lá a minha terrinha, a minha lavoura, eu vou penhorar, eu vou colocar de garantia a minha terra. Como esses agricultores não conseguiam pagar, o banco vai tomar, né? As famílias que colocaram sua casa como garantia vão perder suas casas. Muita gente vai ter que ir morar em favelas, porque o banco vai tomar essas casas, né? Muitos trabalhadores vão ser despedidos, porque se essas fábricas estão falindo, a gente vai ter uma grande quantidade de pessoas que vão perder o emprego. E aí, olha tanto que o ciclo é vicioso. Se o poder de consumo já está baixo nos Estados Unidos e as pessoas perdem o emprego, é claro que o consumo vai reduzir cada vez mais, né? Então, essa crise ela vai se agravando cada vez mais, tá? E todas essas questões que eu falei, elas vão gerar problemas sociais como aumento do desemprego, a questão da fome, né? A formação de favelas nos Estados Unidos, a questão de muitas pessoas dependerem de doações. A gente tem as famosas sopa dos pobres que vão ser distribuídas, uma grande quantidade de suicídio nessa época nos Estados Unidos, o aumento da criminalidade, né? Porque as pessoas, elas no desespero, elas começam a buscar outros recursos para tentar até prover a sua família, o alimento para a sua família. Então a gente tem um aumento muito grande da criminalidade. Agitações sociais, grupos, né, anarquistas, grupos com práticas racistas que vão achar que a culpa é do estrangeiro, que a culpa é do negro. Por exemplo, nessa época a gente tem um ressurgimento nos Estados Unidos de um grupo chamado Ku Klux Klan, né, que perseguia os negros e violentavam, né, até matavam esses negros, tá? E aí, né, como que os Estados Unidos saem então dessa crise? Porque a gente olhando para esse cenário parece, meu Deus, né, como que eles vão conseguir se recuperar? E recuperaram, né, gente? E logo, né? Então, como que eles conseguiram se recuperar dessa situação de crise? Bom, então como eu coloquei para vocês, né, os Estados Unidos vai ter uma resposta para essa crise. Qual que vai ser essa resposta? Na verdade, até 1933 não se teve resposta nenhuma, porque como havia a política de não intervenção na economia, né, era um Estado liberal que pregava o liberalismo econômico, os outros presidentes eles não tiveram nenhuma atitude diante dessa crise. Só em 1933, quando o presidente Franklin Roosevelt foi eleito, é que ele pensou em uma política que houvesse a intervenção do Estado na economia. Então, era necessário que o Estado intervisse, né? Colocasse normas, colocasse regras para essa economia. E aí ele desenvolve uma política chamada de New Deal, tá? Essa política ela tem vários pontos, como eu coloquei aí para vocês, mas um ponto bem importante, né, que é o objetivo principal dessa política, é a geração de emprego. Então, o presidente ele acreditava que para esse ciclo econômico se recuperar, era necessário diminuir o desemprego, porque se eu diminuir o desemprego, eu aumentava o poder de compra, né, o poder de consumo, e aí esse ciclo voltava a girar, né, já que foi uma crise de superprodução. Mas para isso também era necessário intervir, né? Então ele vai intervir, vai ser a primeira vez nos Estados Unidos que a gente tem uma política que vai intervir na produção, ter regras de quantidade de produção, que vai intervir também na produção do campo. Ele vai financiar, inclusive pagar para o agricultor ficar em casa, né, para que ele não é ficar em casa. Olha, vai pagar para o produtor ficar nas suas lavouras e não produzir. Então, gente, além dessa questão que eu falei para vocês, né, do desemprego,
que ele vai estar intervindo, tentando diminuir o desemprego, ele vai, com isso, criar um monte de obras públicas. Ele vai investir muito em obras públicas, construção de hidrelétricas, de pontes, recapeamento de estrada. Dizem que até a estrada estava boa, ele mandava arrancar o asfalto para recapear, para poder gerar emprego. Ele vai regulamentar os salários, porque não existia salário mínimo, não existia lei trabalhista nos Estados Unidos, e ele vai fazer isso. Isso vai ser importante também para gerar emprego, porque quando você determina horas de trabalhos, né? Às vezes um empregado que faz até 18 horas de trabalho e agora ele pode trabalhar no máximo 8 horas, ele vai abrir espaço para mais pessoas serem contratadas, né? Então todas essas políticas que eu coloquei aí, né, ele vai acabar colaborando para que os Estados Unidos saia dessa crise. Então, em 1937, o país já mostrava uma recuperação dessa crise, né? O desemprego já tinha baixado 50% do que estava. Mas, na verdade, os Estados Unidos só vai sair mesmo dessa crise com a Segunda Guerra Mundial, né? Mais uma vez, ele vai lucrar aí com a guerra, né? Com essa produção bélica. Tá bom, gente? Então, eu espero que tenha entendido. Não sei se ficou legal esse vídeo cortado para mim colocar as imagens, né? Aí intercalar com as imagens. Mas qualquer dúvida, eu estou aí no privado, né? Vocês podem ir lá no meu celular, no WhatsApp particular e colocar as dúvidas de vocês que eu estarei tirando, tá bom? Eu vou deixar um quiz rapidinho com perguntas bem fáceis, igual aquela, só para mim ver a participação de vocês nessa aula e também para mim fazer a chamada, certinho? Então, meu grande abraço para vocês, espero poder estar logo com vocês. Tchau!